ótimo tópico para uma dissertação é um género moderno de arte popular, os status femininos nas mídias sociais. No entanto, esses status são sempre quase femininos. É um género feminino. Os rapazes raramente publicam esses status, e isto para agradar as moças. Uma análise dos status das mulheres pode nos dizer muito sobre como a mulher, jovem, média se vê e como ela vê seu parceiro ideal. É claro que, como em todo folclore, nos status femininos poéticos reina a hipérbole, tudo é exagerado até o ponto da caricatura, seus próprios méritos e os defeitos das outras pessoas. Esse é um género infantil, portanto, o locus externo de controle é relevante para ele, quando toda a responsabilidade por si mesmo é transferida para os outros. E há até mesmo uma reflexão sobre esse tópico, ou seja, uma certa dose de autoironia. Ainda assim, o material para análise é muito rico. Por exemplo, o estudo dos status das mulheres pode revelar um mecanismo das mulheres de estarem presas no estágio infantil. Se uma mulher estiver presa no estágio infantil, ela não poderá iniciar uma vida independente e construir um relacionamento amoroso normal. A maioria dos problemas amorosos das mulheres está presa no estágio infantil. A mulher envelhece, mas continua sendo uma menina, e uma menina não pode ser uma esposa completa de um homem adulto. Os homens que têm de lidar com garotas escolhem, em primeiro lugar, as mais jovens e inocentes, e as trocam à medida que o frescor das impressões se perde, e, em segundo lugar, muitas vezes eles próprios não estão prontos para relacionamentos íntimos. Eles percebem as mulheres com objetos impessoais em vez de sujeitos, portanto, não são capazes de se sentir seriamente atraídos por uma. Os homens que são capazes de ter relacionamentos íntimos e de sentir profundo afeto amoroso evitam mulheres meninas, ou seja, mulheres presas no estágio infantil, que são os estágios de 1. Contradições internas, 2. Culto de sua própria fraqueza, 3. Ilusões de sua grandiosidade, 4. Pretensões em relação ao mundo exterior, 5. Egocentrismo infantil. Enquanto a mulher criança é jovem, ela pode ter relacionamentos românticos, geralmente curtos, mais parecidos com encontros, não com relacionamentos, mas não pode construir um relacionamento conjugal, porque ela é essencialmente uma criança, em termos de todas as exigências, nível de responsabilidade, local de controle e vontade. E quando essa mulher criança sai da tenra idade, aproximadamente aos 30 anos ou mais, ela não é mais necessária em nenhuma função. Ela não se tornou adulta, mas deixou de ser jovem. Ela está presa no infantilismo e não passou pela iniciação da maturidade, mas seu corpo não pôde ser preservado, apesar de todas as injeções preservadoras, e ela está começando a se assemelhar cada vez mais a uma múmia. O fato de estar presa no estágio infantil dá origem ao complexo de Cinderela. O mundo parece cruel para a menina, não há espaço para comemoração, apenas para o trabalho duro e sujo. Outras mulheres, feias, preguiçosas e sortudas, devido ao fato de gostarem mais do destino que a menina, a madrasta má. Em algum lugar lá fora, bem distante, há príncipes, que às vezes organizam bailes, mas para chegar lá, você precisa de uma fada. As Cinderelas modernas acreditam que, ocasionalmente, os príncipes também passeiam por suas favelas em busca de uma princesa. O principal é não ser confundida com ele, com um homem de verdade, por algum idiota, que são muitos. Os principais sinais de um homem de verdade, distinguindo-o de um babaca, dos status, um homem de verdade, se for verdadeiro, não precisa que lhe peçam nada, ele é obrigado. Agora eu sei exatamente a diferença entre um homem e um babaca. Um homem resolve problemas e um babaca os cria. Um homem ideal é aquele que não pergunta se você precisa de dinheiro. Ele simplesmente o coloca secretamente na sua bolsa. Um homem que quer construir um relacionamento forte vai rolar montanhas para manter a mulher que ama um homem. É quando, em momentos de fraqueza, ele toma decisões, em momentos de desespero, ele abraça com força, em momentos de raiva, ele silenciosamente a enrola em uma bolsa e a beija por todos os lados. Homens de verdade nunca se ofendem com as mulheres. Eles apenas esperam que elas se acalmem e continuam a amá-las ainda mais. Quanto mais ela o irritava, mais ele a amava e percebia que ela não existia e que, por isso, nunca deveria deixá-la ir. Eu sempre sonhei encontrar um homem com quem eu me sentisse como uma garotinha. Até que percebi que quase todos os homens são como garotinhas com um homem. Quero me sentir como uma mulher fraca, forte que posso descer sem ele. 3 estágios na vida de um homem. 1. Ele acredita em Papai Noel. 2. Ele não acredita em Papai Noel. 3. Um homem é um mágico,
Com apenas um olhar ou uma palavra ele pode transformar uma mulher comum em uma deusa ou derrubar uma rainha do trono. A realidade é que as moças de hoje não sonham que um homem seja um príncipe, mas que ele não seja um babaca. Havia muitos pretendentes, mas apenas um. Vamos resumir os resultados preliminares. Uma menina infantil sonha que um homem deve desempenhar um papel paternal em relação a ela, perdoar tudo, cuidar de suas necessidades melhor do que ela mesma, considerar a guarda diária como seu dever, prover financeiramente, perdoar tudo a priori, nunca se ofender, aceitar todos os seus caprichos e vícios, amar incondicionalmente, nunca olhar criticamente. Algumas pessoas acham que o papel parental descrito é o do pai. Não, é a mãe. Pode ser um pai, mas somente se for um pai viúvo ou um homem que tenha recebido um filho de uma mãe de aluguel, ou seja, um pai que tenha assumido também o papel de mãe. Nos casos tradicionais, o ideal descrito de um homem é uma mãe. O pai, comum, mediano, tradicionalmente diz à criança: não choramingue, limpe seu ranho e não dá muita atenção ao calor das botas da criança ou ao que ela comeu no almoço. Tradicionalmente, é a mãe que mantém o controle sobre isso. O pai dará dinheiro se for informado de que a filha precisa de botas, mas não entrará na bolsa dela para verificar se o dinheiro acabou. A mãe está envolvida no cuidado físico do bebê. Ela está muito mais interessada no conforto da criança, mesmo quando adulta, do que a própria criança, e muitas vezes mais do que o necessário. A propósito, as princesinhas, às vezes com menos de 40 anos, além de vários homens babacas, na maioria das vezes têm em sua vida o principal babaca, que é o pai. Em sua imagem do mundo, ele geralmente era muito fraco, frio, violento e defeituoso em todos os sentidos. E a mãe era forte, mas estúpida porque não conseguia encontrar outro sem ser uma mulher de verdade. Na realidade, a maioria desses pais eram homens comuns, não mais fracos do que suas mães e claramente mais fortes do que suas filhas princesas. Mas nenhuma fraqueza é perdoada aos pais e, o mais importante, qualquer coisa que não possa ser usada como uma cadeira macia para seu próprio traseiro preguiçoso é considerada uma fraqueza. Falta de dinheiro, falta de cuidados domésticos, falta de admiração é compreensão incondicionais igual aprovação de tudo. Assim, o principal problema das mulheres meninas, ou seja, das mulheres presas ao infantilismo, é a junção do animus, a imagem do homem ideal, com a figura da mãe carinhosa. Esse animus tem corpo e rosto masculinos, mas uma essência absolutamente maternal, carinhoso, perdoa tudo, paciente, obcecado em servir à filha e ao seu conforto. Tradicionalmente, o pai coloca outras tarefas, mais sociais, para o país, para a nação, para o nome da família etc. em primeiro lugar, mas a mãe se concentra na criança e, muitas vezes, considera o conforto corporal mais importante do que tudo mais. Por causa disso, qualquer pai de verdade se transforma na cabeça da menina em um clássico babaca, que é um babaca apenas porque não quer cuidar dela desinteressadamente. E a imagem de um homem ideal se funde completamente com a imagem de uma mãe ideal. Na realidade, a mãe dessa menina pode não ser a ideal, madrasta má, egoísta. Outras mulheres, irmãs más, também são irritantes porque puxam o cobertor para si mesmas, mas a imagem de um homem ideal, no entanto, acaba sendo um arquétipo completamente maternal, porque, preste atenção, a menina não consegue sair da idade em que ainda precisa de total cuidado dos pais. Cerca de 5 anos de idade. Essa é a idade em que elas não querem decidir nada, mas apenas querem um vestido. Uma condição que, por algum motivo, as crianças associam à verdadeira feminilidade, mas que é uma deficiência para um adulto. É possível encontrar felicidade em sua vida pessoal para mulheres que procuram nos homens nem mesmo um pai, mas uma mãe. Será que algum homem está pronto para limpar constantemente o ranho de uma mulher, trocar fraldas, ouvir bobagens com emoção? Ah, que menina! Admirar cada gesto. Olha, nós bocejamos, abrimos a boca, e carregá-la nos braços. Às vezes, em forte desvantagem, está pronto. Mas, em primeiro lugar, por um curto período. Em segundo lugar, de baixo para cima. E, a mulher gostaria de estar no topo, em uma posição superior. Em terceiro lugar, na maioria das vezes é um homem com uma grande lacuna, em termos de significado objetivo comparativo, mais pobre, feio, impopular. As garotas não querem um homem assim, embora, depois de se torturarem com idiotas, muitas vezes estejam prontas para se contentar com um homem assim, como em um dos status mencionados acima. Infelizmente, ao sair do estado de menos,
esse homem muda rapidamente de comportamento, ou seja, transforma-se em um babaca. É especialmente ofensivo que ele tenha sido aceito de forma condescendente, que tenha tido pena, que tenha acreditado e que tenha cuspido em sua alma dessa forma. Um babaca é qualquer homem que não queira ser a mãe carinhosa de uma criança do sexo feminino. E preste atenção aqui. Se o termo babaca significa um homem que não tem bolas, parece que as meninas estão confundindo as bolas de um homem com os seios de uma mãe que amamenta. Um pouco semelhantes em sua forma, sim, mas fundamentalmente diferentes em sua essência. Um homem precisa de óvulos não para alimentá-los para sua esposa, mas para gerar bebês. Se considerarmos que os homens têm hormônios masculinos devido à presença de óvulos, então, desconsiderando a romantização excessiva dos andrógenos, eles não induzem a um papel de nutrir, mas sim impulsionam a competição social. A oxitocina, o hormônio materno, que está em seu nível mais alto no corpo de uma mãe que deu à luz recentemente, incentiva a desempenhar um papel de nutrir. Em outras palavras, a confusão entre as bolas masculinas e as mamas maternas no nível dos arquétipos das meninas eternas é óbvia. O principal mito da iniciação feminina é o mito de Cor e de Meter. Trata-se do amadurecimento de uma mulher que finalmente tem de escapar de sua mãe, parar de procurar tutela e ficar de pé por conta própria, e encontrar um homem que será ousado, corajoso e forte como Hades. Mas sua força será direcionada não para a tutela da moça, mas para alcançar alguns de seus próprios objetivos, alguns dos quais podem se tornar comuns, filhos comuns. Por exemplo, se a mulher amadurecida os achar interessantes e importantes para si mesma. Ou seja, a menina deve se tornar independente, deixar de ser uma criança e, então, poderá ser a esposa favorita de um homem. Enquanto ela procurar uma mulher nele, ele sempre parecerá muito fraco e babaca aos olhos dela. Fraco, porque ele não quer carregá-la em seus braços. Babaca porque não considera a felicidade dela o objetivo de sua vida. E mais alguns belos status femininos sobre ser uma mulher. Seja sempre uma mulher. Assim, todas as manhãs, quando seu pé bater no chão, até mesmo os demônios dirão, oh, merda, ela está acordada. Uma garota deve sempre andar com a cabeça erguida. Se ela tiver que abaixar a cabeça, é só para admirar seus sapatos. Quando perguntavam a uma garota, quantos homens você já teve? Ela respondia honestamente, colocando a mão no coração, nenhum. Mas muitas cabras. Eventualmente, cada um de nós perceberá seus erros. Você perceberá que foi um tolo. E eu perceberei que estava com um tolo se ela for ótima. Não será fácil. Se ela for fácil, então ela não é ótima. Se ela valer a pena, você não desistirá. Se você desistir, você não vale a pena. As mulheres são as únicas que sabem que os homens não são tão estúpidos quanto parecem ser. Eles são mais estúpidos. A propósito, ultimamente as Cinderelas acreditam cada vez menos em príncipes, cada vez mais em status, nihilismo sombrio e frustração surda. Ninguém é necessário, homens normais não são e não precisam, não há felicidade no mundo e não haverá. Bem, vá para o inferno. Não podemos ter certeza de que essa frustração é um estágio normal de transição da infância, que sonha em subir nas mãos, para uma mulher adulta que se mantém em seus próprios pés. Nem sempre. Ficar de pé é sentir alegria e orgulho de sua força, o prazer da independência e da mobilidade. Se isso for acompanhado de ressentimento e ódio em relação àqueles que eram obrigados a fornecer seu pescoço, mas não o forneceram, talvez nunca haja alegria e prazer. Em vez de uma mulher forte, haverá uma pobre nag, que mal engatinha, faz pouco, geme com o peso da vida adulta e reclama do mundo injusto, no qual você não pode ser uma eterna garota.